vamos corrigir as últimas atividades que fizemos do livro sobre segmentos de reta. Na página 62, questão 5, essa questão é uma questão que vem só com o enunciado escrito e não vem com o desenho da reta nem dos segmentos. Então, como eu aconselhei a vocês, já é muito importante que nós façamos o desenho quando ele não vier. Então, estão aqui os pontos M, N, O, P, Q. Nessa ordem, todos estão contidos na reta S. O exercício diz que a distância de M até N é de 60,52 milímetros. A distância de N até O é de 23,53 milímetros. A distância de O até P é de 51,32 milímetros e a distância de P até Q é de 12,26 milímetros. Eu tentei seguir uma proporção, colocando com uma distância maior as medidas maiores e com uma distância menor aquilo que tem um valor menor, né? Tentei seguir a proporção aqui. Mas caso você vá fazer o seu desenho e de início não preste, Não preste atenção nesse detalhe, não tem problema, tá? Porque isso é um esboço, é só um desenho, um rascunho para a gente ter uma ideia, para que a gente faça com maior facilidade o nosso exercício. Então, dadas essas informações, a questão 5 pede para a gente calcular o valor de MP, que é o segmento que vai do ponto M até o ponto P. Também pede para calcularmos a distância do NQ, que é o segmento que vai do ponto N ao ponto Q. E, por último, a distância do segmento OQ, que vai do ponto O até o ponto Q. Para isso, nós temos que somar os segmentos que estão entre esses pontos. Então, de M até P, nós temos que somar isso, mais isso, mais isso. Então, a distância de M até P inclui MN, NO e OP. Somando os valores de cada segmento, nós temos 135,37 milímetros. No NQ, nós temos de N até O, de O até P e de P até Q. Somando esses três segmentos, nós encontraremos o total do segmento maior, que inclui os três. Somando, então, cada uma dessas partes, nós obtemos 87,11. Significa que de N até Q, nós temos 87,11. OK. De O até Q, nós temos O e P, O até P e P até Q. Então, é só somar o segmento OP com o segmento PQ, que já foram dados. Somando esses segmentos, nós chegamos em 63,58 milímetros. Então, essa é a resposta da 5. Página 64, questão 7. Essa questão traz para nós muitas informações também sem o desenho. Então, é primordial que você faça o desenho da reta AB e coloque aqui no meio o ponto M, já que M é o ponto médio. Poderia ser chamado de B, não, de B não, porque aqui já uso o B, né? De C, de D, de X, de O, mas normalmente o ponto médio é representado pela letra M, tá? É muito comum observar isso, mas nada impede que num outro exercício o ponto médio tenha uma outra letra, tá bom? Então, como nós vamos resolver esse exercício? Fala-se que de M até B nós temos 12. Não fala que é centímetro nem milímetro, só fala que é 12. E se M até B é o ponto médio, quer dizer que de A até M tem o mesmo valor, já que o ponto médio divide a reta em duas partes iguais. Então, de A até M vai valer 12. Agora, para descobrir de A até B, o segmento AB, basta somar AM mais MB. 12 mais 12, que é 24. Esse mesmo exercício pode ser feito fazendo simplesmente 12 vezes 2, que é 24. Ok? Questão 12. Vamos lá corrigir então a última questão.
Essa questão traz o desenho. Nós temos dois pontos médios aqui, M e N. M é o ponto médio de AB, ou seja, divide pela metade, e N é o ponto médio de BC, divide BC pela metade. Outro ponto importante lembrar é que B é o ponto médio de A até C, ok? Está na metade. E o exercício quer que a gente descubra a medida de M até N, ou seja, daqui até aqui. Transferir para cá, ó, daqui até aqui. Se de M até B eu tenho a metade, eu tenho 5. E de N até B eu tenho a metade, eu tenho 4. 5 mais 4, 9. Resposta, 9 centímetros.